Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amados irmãos, nesta manhã, nesse acampamento do sangue de Jesus, nós continuaremos a nossa reflexão a respeito desse mistério teológico, salvífico da parte de Deus. Segura na mão do seu irmão assim, ó. Fala para ele assim: eu sei que tá difícil de você ficar acordado com essa chuvinha tão gostosa. Você queria ter ficado lá no quarto, né? Mas você foi corajoso. Você veio, né? Gente, não tem coisa melhor do que barulho de chuva para dormir, não é? Parece que a gente está no colo da mãezinha da gente e vai embalando assim, não é? Melhor ainda quando começa a bater na calha. Tac, tac, tac. Ah, quem quer acordar? Ninguém quer acordar não, filho. Vocês são corajosos, vocês vieram para cá, ó, mesmo com chuva. Louvado seja Deus, porque nós queremos de fato receber também a chuva da graça de Deus na nossa vida, né? Vamos pegar a palavra comigo em João capítulo 6, versículo 52 seguintes. João capítulo 6, versículos 52 seguintes. A palavra de Deus nos diz assim: a essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Repete comigo: permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai me enviou e vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e não é como o maná dos vossos pais que comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da nossa salvação. Amados, Jesus nesse evangelho, no evangelho de João, ele começa a fazer uma pregação depois da multiplicação dos pães. Ele está fazendo uma exortação àquelas pessoas que o procuram simplesmente pelos seus milagres e pela capacidade que Jesus tinha, por ser Deus, de realizar prodígios. Ele tinha acabado de multiplicar os pães para aquela multidão. Segundo alguns exegetas, eram para mais de 30 mil pessoas, porque eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então você multiplica isso, dá quase 30 mil pessoas. E é lindo demais, porque o milagre que acontece nessa multiplicação acontece porque todo mundo, vamos pensar aqui, todo mundo veio para o acampamento do sangue de Jesus. Lembra quando a gente ia para as festas, vamos colocar aí para acampamento, sobretudo na praia, e era muito caro na época comprar coisa, então a gente fazia o quê? O que a mãe da gente fazia? Fazia comida. Nossa, era gostoso, hein? Aquelas farofas, aquele franguinho. Gente, o gosto de comida colocada na caixa de isopor não tem para ninguém. A gente lembra, até enche a boca d'água, não é assim? Aquela salada que a mãe fazia, e a gente comia com gosto. Acho que era porque a gente ficava correndo e brincando e perdia a energia, mas tinha gosto. Então você imagina, aquelas pessoas levavam os seus alimentos, os seus lanches, para escutar Jesus. Só que aconteceu o seguinte: Jesus ele começa a pregar durante 3 dias, o povo vai comendo, até que em um determinado momento acaba a comida. E aí João, no capítulo 6, lá no início, nos ensina que Jesus, ele está pregando, ele começa a sentir compaixão, porque ele não quer despedir o povo
para o povo ir embora no meio do deserto sem comer. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e aí? O que nós vamos fazer? E os discípulos falam: Jesus, Senhor, nós temos dinheiro aqui, mas mesmo se a gente for na cidade comprar, a gente não tem o que comer, a gente tem condições de dar para esse povo. Então nosso Senhor fala assim: mas o que vocês têm por aí? E aí Filipe diz que tem um menininho que tem 2 pãezinhos e 5 peixinhos, 5 lambarizinhos e 2 Seven Boys, aquele pãozinho, né? Aquele pãozinho piquititico. A mãe colocou esse pão no bornal do menininho para ele comer o lanchinho dele, a lancheira dele. Só que criança, o que criança faz? Criança fica brincando e esquece de comer, sim ou não? Então a criança não comeu, ficou brincando o dia inteiro junto com os amigos. Os amigos dele comeu e só esse menino que tinha o pão para dar. Gente, Jesus fala assim: então tá bom, pega os pãezinhos desse menininho, que vai ser com esse pão que eu preciso do milagre. E o menino entrega para Jesus o seu lanchinho. E é do lanchinho desse menino que Jesus alimenta mais de 30 mil pessoas e ainda sobra 12 cestos para poder depois guardar. Isso é aquilo que Jesus é capaz de fazer com o pãozinho, com a miséria da nossa própria vida. E quando nós entramos dentro desse mistério da teologia do sangue de Jesus, e logo o tema dessa pregação é a Eucaristia, é a nossa felicidade, nós temos que começar a ir no texto e entender o que Jesus quer nos passar a respeito disso. Logo em seguida, Jesus começa uma discussão com os fariseus. E ele começa a dizer: olha só, os pais de vocês comeram o maná lá no deserto, só que eles morreram. Só que eu sou o maná, eu sou o pão vivo que desceu do céu para alimentar vocês. Então quem come da minha carne e bebe do meu sangue vai ter vida eterna, porque assim como eu vivo no Pai e vivo pelo Pai, também você que come do meu sangue vai começar a viver por mim, e assim como eu vivo dentro do Pai, você vai viver dentro de mim. Eu vou viver em você e você em mim. Veja, é um mistério muito grande falar desse mistério da Santa Eucaristia, aonde o nosso Senhor, Ele começa a ensinar para nós que o sangue dele, que é vida, aquele que tem coragem de beber desse sangue, aquele que tem coragem de viver desse sangue, aquele que se deixa ser lavado, purificado e salvo pelo sangue de Jesus, recebe a vida eterna, mesmo ainda sendo mortal. Mas aí fala para o seu irmão assim: ó, vamos fazer uma viagem de novo, igual ontem? Nós vamos viajar agora. Nós vamos lá no Antigo Testamento, nós vamos compreender um pouco melhor o que significa ser maná. Bom, quando Israel sai do Egito e vai para o deserto, acontece o seguinte, que Israel, ao comparecer diante da presença de Deus em um determinado momento, no deserto você não planta, no deserto você não tem o que comer, não tem agricultura, não chove. No deserto da Judéia chovia um pouquinho, uma vez por ano, então era o lugar mais seco da face da terra, é ainda. Então muito dificilmente alguém iria conseguir comer. O que Deus faz? O povo precisa de comer, o Senhor começa a fazer chover o maná, que é esses flocos que tinha gosto de mel, que depois Israel vai chamar de pão que Deus mandava, o pão de Deus, o maná que Deus mandava todos os dias. E amados, é muito interessante, porque se tinha-se algo que Deus gosta de fazer, é ser pedagogo conosco. E Deus ensinava para Israel o seguinte: você vai fazer assim, você vai recolher o maná de manhã, quando o maná cair na parte da manhã como um sereno, você vai recolher para sua família, vai poder fazer pão de mel, vai poder fazer tudo, mas você não vai poder guardar no armário, porque se você guardasse o maná no armário, o que aconteceria? Para outro dia, o maná apodrecia. Por isso que Jesus, quando ensina para nós a oração do Pai Nosso, Ele ensina: dai o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, porque é o hoje que eu tenho que me preocupar. Não vos preocupeis com o amanhã, diz Jesus, porque o amanhã tem já as suas próprias preocupações. Viva o agora, porque você só tem o agora e o hoje para poder viver. Então,
Deus estava ensinando Israel no deserto que mesmo não tendo, e às vezes a gente no deserto, sabendo que não tem o que comer, não tem o que plantar, a gente quer guardar o alimento, mas o maná ele apodrecia. Então Jesus está dizendo: o pão que eu dou para vocês não apodrece. E acontece que então Deus manda Moisés construir a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, que era esse utensílio, esse objeto que representava a presença de Deus no meio de Israel, e ao mesmo tempo representava também a graça que Israel poderia ter, que era uma prefiguração não só de cada um de nós, mas também da vida verdadeira com Deus. Lembre-se, Deus, quando pede a Moisés para construir a Arca da Aliança, Deus pede para que Moisés construa a Arca da Aliança com determinadas medidas, feita de uma madeira que é a acácia. E a acácia é uma madeira que antigamente se usava, é uma madeira que dura muito tempo, é uma madeira cheirosa, uma madeira nobre, que dá-se no deserto ali de Israel. E aí Deus fala: olha, é o seguinte, eu quero que você faça com que essa arca seja revestida com ouro. E sobre a tampa dessa arca, porque vai ter uma tampa, eu quero que você, Moisés, construa 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas apontadas para um para o outro, só que esses querubins não estarão um olhando para o outro, mas olhando para dentro da tampa da Arca da Aliança, dentro da arca, no propiciatório, chamado assim, a tampa chamava propiciatório. Eu preciso de ensinar isso para você conseguir entender a profundidade do que Jesus está dizendo e do que essa teologia do sangue tem para ensinar para nós. Então redobre a tua atenção, amém? E aí, dentro dessa tampa, os anjos, esses querubins, que eram feitos de ouro batido, esses anjos eles pesavam mais de 20 quilos de ouro puro. Muita grana, muito dinheiro. Hoje sairia mais de 4 milhões de reais só cada querubim. Então quando os sacerdotes andavam com a Arca da Aliança, o sol iluminava a arca e ficava aquele esplendor, aquele brilho, aquele reflexo. E as pessoas olhavam: oh meu Deus, que lindo, a Arca da Aliança no meio do povo, que poderoso, que maravilhoso. E você pode imaginar o esplendor que era aquilo. Só que os querubins que estavam sobre a arca, segundo os contos dos midrashes e dos rabinos, tinha o rosto. Um tinha o rosto de um menino, de um bebê, e o outro tinha o rosto de uma menina, de bebê também. E é por isso então que Jesus vai ensinar para nós que quem é como criança vai entrar no reino dos céus, e quem tem o coração puro vê a Deus. Porque aqueles anjos, eles estão olhando para dentro da arca. Enquanto as pessoas estão olhando externamente, os anjos estão olhando para dentro da arca. Amém? O que tem dentro da arca? Dentro da arca você vai encontrar alguns elementos importantíssimos. Mais para frente, Deus pede para que Israel, dentro da tampa da arca, dentro da caixa da arca por dentro, coloque os símbolos de cada tribo de Israel. Eram 12 tribos, e cada tribo de Israel vai ter uma pedra preciosa que a vai representar. Por exemplo, a tribo de Judá tinha o rubi que a representava. Você vai ter a tribo de Manassés que tem a esmeralda. Veja, pedras preciosas, então cravejadas dentro da arca, por dentro da arca. Então se você pegar o que está dentro da arca e você somar junto com os 2 querubins que está na tampa do lado de fora, não chega nem perto, porque o que está dentro da arca é 7 vezes mais precioso do que aquilo que está dentro, do que aquilo que está fora. Lembra então quando, a um determinado momento, Samuel chega na casa de Jessé para ungir Davi, e ele vê os filhos de Jessé passando, e ele acha que aqueles ali são o rei que Deus escolheu. A um determinado momento Deus fala assim: ei Samuel, não é assim não, pois tu não vê como eu vejo. Os homens veem o exterior, mas eu vejo o coração, eu vejo o interior. Porque para Deus o mais importante não é aquilo que está fora, é aquilo que está dentro.
Deus não te enxerga por aquilo que você é externamente. Deus te enxerga por aquilo que ninguém vê, no teu secreto, dentro de você, na tua beleza interior. Aquilo que tem dentro de você é mais rico do que todos os ouros e todas as pedras preciosas que existem nesse mundo. Eu vou te provar daqui a pouco por quê. Então, dentro dessa arca preciosa, tinha 3 elementos que se encontravam ali dentro. Primeiro, as tábuas dos 10 mandamentos dentro da arca. E aí é uma profecia, uma prefiguração daquilo que Jeremias dizia: eis que eu não mais escreverei a minha lei em pedras, mas nas tábuas do teu coração, internamente. Você não vai precisar mais andar com a lei, mostra como os fariseus andavam, com a lei na fronte, ou mostrando que você seguia a Torá. A Torá vai ser escrita dentro de você. A lei, a aliança vai ser dentro de você. Depois, outro elemento que tinha dentro da arca da aliança: o cajado de Arão que floresceu no deserto. E o cajado de Arão que floresceu no deserto foi uma afronta que Israel fez à eleição de Arão, e Deus pediu para que no meio do deserto, aonde não chovia, plantasse a vara de Arão na areia do deserto. No outro dia, quando Israel foi ver, essa vara seca, infrutífera, que não tinha água, que era impossível de florescer, floresceu no deserto. E floresceu com rebentos de amêndoas, da amendoeira, com flores de amendoeira com frutos. E a amendoeira é a primeira planta, a primeira flor que brota depois do inverno. Então Deus ensinando a Israel que no deserto você foi chamado a florescer. Então tinha dentro da arca esse cajado. E outro detalhe, lembra que eu explicava para você que se você guardasse o maná no seu armário, no outro dia o que aconteceria? Ia apodrecer. E aí dentro da arca, esse pote de maná, tinha um pote de maná, e o maná não apodrecia. Por que que não apodrecia dentro da arca? Mas se o israelita pegasse o maná e colocasse dentro do seu armário, apodrecia? Porque aonde está a presença de Deus, não tem prazo de validade. Aonde Deus está a eternidade. Você está entendendo? Então dentro da arca, dentro da arca, você tem os elementos daquilo que são a eternidade. Então dentro da arca. Agora nosso Senhor, Ele vai explicar para os fariseus, Ele está conversando, e quando Ele está explicando isso, os fariseus têm essa visão que eu acabei de dar para você. Então eles estão entendendo o que Jesus está dizendo. E nosso Senhor está dizendo: olha, o maná que os vossos pais comeram lá no deserto, eles morreram. Mas existia um maná dentro da arca da aliança que não tinha prazo de validade. E não tinha prazo de validade porque tinha a minha presença. Mas eu não estou dando um maná que não vai ter prazo de validade. Eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou a garantia que você não vai morrer mais. Então Jesus está dizendo: aquele que come a minha carne, aquele que bebe do meu sangue, e comida nada mais é do que você pegar algo que está, o alimento que está fora de você, e trazer para dentro de você, tirar os nutrientes, as potencialidades que aquela proteína da carne, que aquele alimento, que aquela bebida do sangue pode acrescentar na minha vida, como nutriente, como eu explicava ontem, como vitaminas, como na corrente sanguínea, que vai misturando na minha corrente sanguínea para poder me alimentar. Jesus está dizendo: eu fui lá no deserto, Deus permanecia na arca da aliança entre os querubins. Só que quem come da minha carne e bebe do meu sangue vai se tornar uma arca da aliança nova, e eu vou morar dentro dele.
A vida eterna vai ser dentro. Os querubins, os serafins, os tronos, as dominações, todos os anjos que antes voltados, presta atenção, voltados aqui para o trono de Deus, adorando, cantando, louvando, bendizendo o seu nome, agora também continuam assim. Mas todos os anjos, a partir do momento em que você foi batizado e mergulhado no mistério de Cristo, e que você recebeu o sangue de Jesus na Eucaristia, os anjos que estão aqui se voltam para você assim, ó. E os anjos olham para dentro de você. Enquanto a vida, o mundo vê o exterior, o céu vê o interior dentro de você, a essência que você é. Então quem come e bebe do meu sangue tem a vida. E nosso Senhor começa a dizer: Ele vai viver dentro de mim. Eu viverei dentro dele. E assim como eu e o Pai, veja a comparação que Jesus faz, é a comparação da vida trinitária. E na teologia dogmática nós aprendemos que Deus, Ele enquanto uno e trino, o nosso Deus, Ele tem uma vida, repete comigo esse nome, é um nome bem complicado, é um nome em grego, pericorese, repita comigo, mais forte, pericorese, tem nada a ver com perigo, viu? Pericorese significa, é um termo técnico teológico para falar sobre a vida intratrinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não vivem um do lado do outro, como você está do lado desse irmão aí, sentado no banco. O Pai e o Filho e o Espírito Santo não vivem um do lado do outro, vive um dentro do outro. Jesus vai dizer: assim como o Pai vive em mim e eu vivo no Pai, assim aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue viverá por mim. Veja, Jesus vive no Pai, o Pai vive em Jesus, o Espírito habita em Jesus, e o Espírito então inabitação, vive dentro de você. Deus então decide, no momento em que quando Ele cria o Éden, e Adão não percebe a grandeza de viver em um lugar, Deus entende que o lugar não pode mais ser aquilo que prende a vida humana. Então quando Adão sai do paraíso enquanto lugar e perde esse paraíso, Deus pensa: bom, o fato de ter o paraíso não é o lugar, porque imagina você morando num lugar lindo demais, num paraíso lindo, e se Deus não está ali, o que adianta? Porque estando na terra prometida, no paraíso, no Egito como escravo, ou estando no deserto, o que importa é a presença de Deus, não é? Sim ou não? Na provação, na alegria, na festa, no luto, o que importa é o quê? A presença de Deus. Porque se Deus está com você, você tem tudo. Ele é suficiente. Na tempestade, é Ele dizendo: eu estou aqui. É Ele no deserto falando para você: ei, fica tranquilo, eu sei que você não tem comida, eu vou fazer chover comida. Não tem água, eu vou fazer sair água da rocha. Eu estou com vontade de comer carne, vai chover cordonizes. Está no deserto, no lugar onde não tem possibilidades alguma de você sobreviver. Mas se você tem Deus, você tem tudo na sua vida. E aí, amados, o nosso Deus está dizendo o seguinte: eu sou o suficiente para que você possa viver e ter a vida em abundância. Então, se Deus, na sua própria essência, enquanto amor, vive dentro de si mesmo, o que Jesus faz? O que Nosso Senhor está dizendo para aqueles que bebem do seu sangue nesse acampamento? Para você que nos acompanha pela TV, para você que está aqui. Jesus está dizendo o seguinte: se você tiver a coragem de deixar com que o meu sangue entre na tua vida, e você trazer aquilo que vem de Deus para dentro da tua vida, Deus viverá dentro de você como Ele vive dentro de si mesmo. É Deus dentro de você o tempo inteiro. Essa realidade pericorética de Deus entrando, se derramando o tempo inteiro,
Isso aqui, a inabitação trinitária, a inabitação de Deus, esse sacramento da Eucaristia, que é Deus o tempo inteiro dentro de nós, ensinando para nós que a vida verdadeira não é essa vida exterior, ao qual você e eu estamos destinados ao túmulo. Não é a vida bios, não é esse corpo esbelto, lindo, bonito que você tem, né? Junto desse marido maravilhoso que tem essa pochete de R$350 aí, né? Não é esse homem, essa mulher aí, ó. Olha, as mulheres estão dando risada assim, ó. Até coloca a mão no rosto, né? Vocês são terríveis. Eu tenho certeza que quando você casou, você viu aquele rapaz lindo, bonito, até brilhava, passava aquele gel na cabeça, aquele gel que tinha mais álcool do que gel. Você chegava perto para beijar o peão, até espirrava, porque tava aquele cheiro do Bozano, aquele cheiro, né? Comprava na banca do Paraguai aquele gel. Passava aquele perfume que de longe você sabia que ele estava chegando. Depois você usava o mesmo perfume para jogar no banheiro, porque era, né? E esse amor que você encontrou com essa pessoa, fala, ai que lindo, vou casar com esse, eu vou casar. E as pessoas falavam assim, o que você viu nesse cara? Ô bicho feio, né? Você fala, o amor é cego. Não, o amor não é cego. O amor vê aquilo que o exterior não vê. O amor consegue enxergar algo dentro. Quando eu namorava com a minha esposa, ela deve estar me acompanhando agora, e diga-se de passagem, uma mulher bonita. A gente morava na Polônia, em missão. O pessoal olhava assim, tipo, meio torto, assim, tipo, como assim você está namorando ele? Porque eu sou baixinho, ela é maior que eu. Como você está namorando ele? E eu todo, né? Porque o que tem dentro de mim, vocês não sabem. A beleza que ela viu é Deus que fez ela ver. Porque o que está dentro que importa, não é o que está fora. Vocês estão preocupados com a embalagem, gente? Deus quer conteúdo. Então o amor entre um homem e uma mulher verdadeiro é uma expressão sim do amor de Deus. Porque Deus ele vê o que está no escondido, no secreto, no quarto, quando ninguém vê, na interioridade. Então a realidade desse Deus maravilhoso que diz, se você come da minha carne e bebe do meu sangue, eu vou viver em você. Então Deus está dizendo, aquilo que Adão perdeu no paraíso enquanto lugar e foi embora do lugar, eu quero dizer para você, que se você tiver a coragem de deixar com que meu sangue corra pelas tuas veias, que o meu sangue seja alimento como bebida para você, então eu vou dizer para você, o Éden não vai estar fora, o Éden, o paraíso não vai ser um lugar, o paraíso vai ser dentro de você, o céu habita em você, e é por isso que os cristãos, os mártires, quando eram mandados para os grandes coliseus da vida, para serem mortos, eles morriam cantando e louvando e bendizendo a Deus, porque eles já sabiam que vivendo nessa vida, passando pelo vale, independente de como morreriam, de velhice ou martirizados, eles se alegravam, porque eles diziam, nós estamos indo à casa do Senhor, nós estamos indo à casa daquele que nos salvou, e eles morriam cantando, louvando, bendizendo a Deus, pela alegria, não de ir para o céu, porque o céu já está aqui. Jesus está dizendo, tem vida eterna aquele que deixa eu viver dentro dele. Veja, amados, quando você olha para um ícone como esse, tá? Talvez você já se perguntou teologicamente, por que um ícone tem um olho desse tamanho? A maioria dos ícones tem um olho grande, né? Na verdade o ícone tem um olho grande. É o olho. Os ícones eles vieram de uma tradição antiga, que os nossos pais do Oriente, os padres do Oriente, herdaram da cultura egípcia. Tenta lembrar, por exemplo, em uma arte egípcia, naquelas artes egípcias, naquelas pinturas dos egípcios, de quem já morreu. Você já percebeu
quando você olha, por exemplo, para os deuses do Egito, eles estão de lado assim e tem só um olho. É um olho só que olha para cá. Porque o outro olho está olhando para o lado da eternidade. Então, na cultura egípcia, da onde vem a cultura dos ícones, o olho que demonstra, olha, essa pessoa ela está com um olho aqui, a divindade está com o olho no mundo visível, mas também ela participa já do mundo de lá. Amém? Está conseguindo me entender? O que o ícone passa para nós? Como Nossa Senhora que tem um olho grande, como Jesus aqui, o Pantocrator também, que nos mostra aqui. Cristo, Deus, que também tinha o seu olho, antes da encarnação do Verbo, tinha o seu olho na eternidade e no mundo, a vida do mundo e a vida da eternidade, separadas praticamente. Agora, com a encarnação de Jesus, Deus já não está mais de lado. Com o mistério do sangue de Jesus, Deus não mais está assim para você, te olhando de rabo de olho. Deus se volta para você. A eternidade no tempo, a eternidade na vida, no cotidiano, na encarnação, numa vida encarnada. Então os olhos grandes de Deus está dizendo para você, Nossa Senhora que já está em glória na presença de Deus, e os santos também olham para você com esses olhos grandes para dizer, olha, não existe mais separação, como os egípcios antigos pensavam, para aqueles que iam para aquele mundo e ficavam de lá e de vez em quando, talvez intercedia de alguma forma. Não, com Cristo nós agora temos a possibilidade de andar, de viver, de chorar, de passar por vales nessa vida, mas de já vivenciar o céu, porque o céu, através do sangue de Jesus dado por nós, todo o olhar do paraíso está voltado para você. E o seu olho pequenininho, que não consegue enxergar um todo, com o olho da fé, consegue interpretar e saber que Deus olha para ti, que o céu te acompanha e que a vida eterna não é fora, é dentro. Amados, eu me lembro uma vez, quando, na verdade, a primeira vez que eu fiquei sabendo que a Lília estava grávida, né? Do nosso filho, do Daniel. Eu fiquei tão meio retardado assim, na hora que ela falou que ela estava grávida. Ela chegou colocou assim o teste de gravidez na cama. Eu olhei, estava meio acordando, eu olhei e falei, não entendia nada, porque homem não entende nada, né? Eu faço confusão até hoje, quando é 2 risquinhos é porque está grávida, quando é um risquinho não está, eu não sei qual que é a ordem. Eu olhei e falei, nossa, e esse termômetro aqui, amor? Que termômetro é só? Você tá me tirando, né? O rolo compressor passando em cima, né? Seu insensível! Não, eu tô grávida. Você está grávida? É sério mesmo? Eu fiquei tão besta. Eu falei, não, tem que ter certeza que tá grávida. Que alegria, peraí. Fui lá na farmácia e comprei mais 2 testes. Fiz ela fazer mais 2 testes. Gente, eu fiquei tão feliz com aquilo. E aí, a beleza de ver o bebê sendo gerado. E aí a minha esposa, ela gosta de estudar essa parte da biologia. Eu sou da parte de humanas, né? Sou da área da teologia e da filosofia. Então eu tenho dificuldade com a área de biologia. Ela não, ela já gosta de mexer, de ver como que funciona, como que a criança se desenvolve, e não sei o que, e tá. E eu fui aprendendo com ela. E o bebê ia crescendo, e o feto ia se desenvolvendo, e no 3º mês, no 4º mês foi a primeira vez que eu senti o primeiro chute do Dani. O Dani, até hoje, ele tem uma mania de dormir do lado esquerdo. Quando ela estava grávida do Dani, o Dani forçava ela a dormir do lado esquerdo. Então o meu filho, durante esse período todo, o Daniel e depois o Lucas também, eu vi como foi feita a vida, como foi sendo criada aquela experiência que o pai faz. Porque pai de verdade vira pai mesmo quando o neném nasce. A mulher já vira mãe lá na concepção. Porque vocês são muito mais evoluídas do que nós somos retardados. A gente fica ali, passa a mão, mas a gente não copia, a gente demora, homem é lerdo para as coisas. Tanto que a psicologia fala que as mulheres desenvolvem mais rápido que o homem, é verdade mesmo.
Olha lá, o seminarista ali, ó, tá estudando teologia, tem que estudar teologia, tem que fazer filosofia, tem que fazer um monte de coisa para entender um monte de coisa que a avó dele sabe. Eu tinha que fazer um monte de coisa de teologia para entender. Esses dias para trás eu fui explicar para minha mãe. Mamãe perguntou para mim: filho, como é que é esse negócio aí no céu, de quem morre, vai lá no céu e vê, e intercede? Como é possível? Aí eu comecei a explicar para minha mãe, falando de teologia para ela, tentando explicar assim. Mamãe vira para mim e fala assim: ah, é tipo um óculos que Deus dá para eles assim, que eles conseguem enxergar tudo? Eu falei: é. Ah, então por que você falou tudo isso daí? Era só me explicar isso aí só. Tipo, né, a gente é besta demais, né? Aí então assim, a mulher já tem a ideia. Então nosso Senhor está dizendo o seguinte: se você deixar que eu me torne o seu alimento, que eu me torne o sangue que corre, que dá e confere vida a você, eu vou fazer da tua vida, eu vou fazer você compreender o quanto que você é importante. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz para nós, quando ele diz assim: olha, eis que nós somos esses vasos de argila, que carregamos dentro de nós esses tesouros. Imagina você receber aí, encontrar um tesouro. A gente, quando era criança, a gente assistia filme de pirata, né? E quando a gente pensa em pirata, a gente pensa no mapa do tesouro e logo o tesouro que está dentro de uma urna. Não é só achar o tesouro, é você achar o tesouro, você encontrar a urna do tesouro e você ainda ter a chave para abrir, porque se não tiver a chave, você está lascado. Não adiantou nada você viajar, você cavar, você procurar, e é isso. Se você não tiver a chave, você não abre. Então quem tem tesouro, guarda onde? Guarda no cofre, guarda no banco, guarda num lugar seguro. E o apóstolo Paulo está dizendo: nós carregamos esse tesouro dentro de vaso de argila. Sabe aquele pote de água que a tia tinha, que bebia água na caneca assim, ó, lá na roça? É dentro daquilo ali, ó, colocou o dinheiro dela, as joias dela dentro de um vaso. O ladrão entrou, tem nem só pegar e dar um chute assim, quebra tudo, pega tudo que tem, porque é vaso de argila. E Paulo está dizendo assim: nós carregamos o mistério da vida eterna dentro do vaso, porque nós somos vasos, nós somos feitos de barro, nós somos feitos daquilo que é a fragilidade humana, do pó da terra, mas a eternidade, aquilo que antes estava no Éden, aquele lugar aonde os anjos pisam, aonde os santos adoram, aonde a manifestação da glória e do poder de Deus acontece, Deus quis, por Jesus Cristo, está dentro de você. Gente, o sangue de Jesus tem poder, porque o sangue de Jesus nos dá acesso a essa verdade. E nós temos que parar de instrumentalizar aquilo que é um mistério da nossa salvação. O preciosíssimo sangue de Jesus não é uma devoção. Devoção você tem a Nossa Senhora, o culto de Dulia, você tem devoção ao teu anjo da guarda, ao teu santo devoção. Mas ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua vida, é adorar. Quem fala isso é São João 23, na sua encíclica sobre o sangue preciosíssimo de Jesus. O sangue de Jesus não é dulia, culto aos santos. O sangue de Jesus é latria, culto de adoração a Deus. Olhar para o sangue de Jesus é lembrar de um preço pago, de uma vida derramada até a última gota, para ensinar e nos lembrar a cada momento que Deus não se poupou de transformar a tua vida. E os padres da igreja dizem que existem duas criações que Deus fez. Repita comigo: duas criações. A primeira criação foi a criação que Deus fez do mundo, a criação do Éden, a criação do Gênesis. Deus, com a sua palavra, Ele cria todas as coisas. E Deus, para criar com a sua palavra, Ele usa elementos, a matéria-prima, podemos dizer assim. Das estrelas Ele usa o cosmo,
Da água, dos peixes, da água ele cria os peixes, da terra ele cria toda a vegetação, da terra, do pó da terra Deus cria o homem. Então o homem é criado do pó da terra, como está escrito lá em Gênesis. Mas um grande autor, o autor do meu mestrado, Nicola Cavaziles, ele diz algo ainda mais importante. Ele diz que a segunda criação é mais poderosa e maior e mais perfeita do que a primeira. Por quê? Porque na segunda criação, que acontece na cruz, Deus, para nos criar e nos dar vida nova, Ele não nos cria do pó da terra. Não é do pó da terra o elemento que faz com que você seja aquilo que você é a partir de agora, desde quando você foi batizado. Mas o que faz você ter vida eterna, claramente não é esse pó, porque você vai morrer, mas ele vai dizer, é o corpo do seu filho, o corpo de Jesus. A matéria-prima de eternidade que Deus utilizou para te dar a vida eterna não é mais o pó da terra, porque do pó vieste, ao pó voltarás, diz a palavra. Mas na segunda criação da cruz, por intermédio do sangue do Senhor e do seu corpo triturado na cruz, você agora é chamado a ser filho no Filho, a ser filho em Deus. O Pai, quando olha para você, Ele olha e vê Jesus, e vê o sangue. E nós vamos rezar, mas eu vou pegar ainda mais um elemento teológico. Você está vendo esse ícone, né? Você vê Jesus aqui? E Nosso Senhor, a cor da roupa de Jesus é uma cor meia rosa. Sim ou não? Você está vendo isso? Olha só, rosa. É interessante que até mesmo também o manto do Sagrado Coração de Jesus aqui é também rosa. No Natal, no Advento, nós temos o sacerdote que veste a roupa rosa, já viu? Coloca a cor litúrgica daquele dia é rosa, porque é da alegria. Aí você pergunta, por que rosa? Rosa porque é o seguinte, no Renascimento, a teologia entendia que Deus Pai, Ele estava no céu, amém? E o céu é azul. Então Deus vive no azul. Então Deus, para poder entrar no mundo, olha que bonito esse mistério que eu estou dizendo para você. Deus, quando olha para você, Ele vê o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é vermelho sobre você. Você é justificado pelo sangue de Jesus. O Pai, quando entra no mundo para agir com a sua graça, Ele perpassa o azul e chega no vermelho. Então, se você pegar o azul e o vermelho e misturar, vira rosa. O que significa isso aqui? Significa o seguinte: Jesus no colo da Virgem Maria, vestido de rosa, nada mais é do que a intervenção de Deus Pai, a intervenção do Eterno no mundo, que sai do azul e entra e mistura-se ao sangue do seu Filho para encontrar você. O Pai, na verdade, quando Ele vê a tua vida, Ele vê sangue. O céu, quando vê o Pai agindo na sua vida por causa do sangue de Jesus, Ele vê rosa, alegria, festa, felicidade. E se de fato então essa pregação é para dizer que a Eucaristia é a nossa felicidade, é para dizer o seguinte: a maior felicidade que nós podemos ter na nossa vida, e a única, é o fim último da nossa vida, é poder saber que o tempo inteiro, seja onde for, Deus Pai, pelo sangue de Jesus, independente dos teus pecados, independente do que você faz, caindo ou levantando, vivendo uma vida de santidade ou não, Deus continua entrando no mundo, agindo em você, vivendo em você, dando para você os nutrientes, a providência e tudo mais. E os anjos olham e falam assim: o sangue de Jesus fez com que o Pai se levantasse do trono para entrar dentro do quarto daquele pecador e dizer para ele: ei, existe uma voz dentro de você que é do meu espírito, que não é fora, é dentro, porque o que está dentro é mais importante do que está fora, que diz: Abá, Abá. A prova de que sois filhos é que Deus enviou o Espírito Santo dentro de você.
E aí Jesus no final, maravilhoso como Ele é, na sua glória, Ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem vai te ressuscitar é Jesus. A escatologia católica nos ensina que a única certeza que nós temos na vida depois da morte, tudo é especulação, tá? Vai encontrar Nossa Senhora, a gente sabe que realmente Nossa Senhora vai estar ali. Teu anjo da guarda é a única companhia que você tem. Mas a certeza que você pode ter, até se você for para o inferno, mas a certeza que você tem, nego, é que você vai encontrar Jesus. Qual é esse encontro? É chamado de juízo particular, antes do juízo universal. E o juízo particular é um encontro onde o Senhor vai encontrar você. E às vezes a gente fica com medo desse juízo, porque a gente acha que a gente vai mesmo para um tribunal, e nosso Senhor vai estar sentado ali. E aí, agora é o seguinte, vamos pegar a lista aqui do que você fez. E pá, e fez isso, e fez aquilo. Ô Satanás, me ajuda aí, ô promotor de justiça. O tribunal de Deus é um abraço. Jesus, você vai encontrar Jesus. Você já imaginou? Imagina as pessoas que já partiram, que você ama, que você não pôde nesse tempo da pandemia nem dar um abraço. Elas encontraram Jesus no juízo particular. E você acha que esse Deus que se entregou, que se deu, que derramou o seu sangue, e o seu sangue é suficiente para a nossa salvação? Você imagina a cena? Na hora que fechar os olhos e abrir dessa vida, Jesus assim, ó: vinde, benditos do meu Pai. E aí você que vai decidir, nego, se você quer ir ou não. Mas nosso Senhor vai estar assim, ó: eu esperei tanto, eu desejei tanto que você chegasse aqui. Estava faltando um coração a mais para se juntar à batida do meu coração na orquestra do céu. E quando você encontrar Jesus, Ele diz: eu o ressuscitarei. Sabe o que significa isso? É Jesus que vai te buscar no túmulo. É Jesus que vai te pegar como pegou Adão e Eva, naquele ícone que arranca Adão e Eva das mãos da morte. É nosso Senhor que diz: vem, eu tenho a chave da morte. Vem, e Ele te arranca da morte. Não tenha medo, porque aqueles que estão sob o sangue de Jesus, aqueles que vivem na Eucaristia, aqueles que buscam uma vida constante de intimidade e comunhão constante com o Senhor, não tenha medo. Não tenha medo da morte. A morte é só uma passagem. E vai acontecer então que nosso Senhor vai te buscar e você vai viver eternamente com Ele. Jesus não deu a sua vida por você por acaso. Jesus deu a sua vida para que você possa ter vida e vida em abundância. Não do lado, não na frente, não atrás, mas dentro de você. E quando Jesus te buscar, Ele vai fazer isso aqui, ó. Olha meu telefone. Está jogado aqui. Jesus desce, pega você, ressuscita você e faz isso aqui, ó. Você que o tempo inteiro teve Jesus dentro de você, o céu nada mais é do que viver dentro dele para sempre. Entendeu? Fica de pé. Vamos orar.